Boa noite, nação, tudo bem? Mais uma live aqui pelo canal Últimos Dias. E é um prazer enorme estar com todos vocês aqui na sala. E queremos dividir aqui mais um estudo sobre o Apócrifos, né? A gente já estamos na parte 15, um livro muito fantástico e ao mesmo tempo extraordinário, ao mesmo tempo assustador, porque ele vai narrar fatos que acontecem no mundo dos mortos. E os primeiros vídeos, Paulo, ele é levado para o terceiro céu, nós já falamos isso em todas as lives que nós abrimos. Então, quem não entender agora, que nós já estamos na parte 15, de repente você está chegando aqui hoje e já está pegando uma parte avançada desse estudo. Você pode entrar na nossa playlist no canal Últimos Dias, e lá vai estar tudo organizadinho, desde a primeira até a 15ª que nós estamos fazendo agora. E hoje nós vamos falar mais uma parte do que acontece, né? Paulo passou por momentos felizes, vendo para onde ia as almas das pessoas boas, que fizeram o bem, que se arrependeram dos seus pecados, que reconheceram os seus pecados após a morte, né? E agora o Paulo está passando por momentos difíceis, porque o anjo está levando ele, a hoste, né? Está levando ele para os lugares, as residências onde as almas ficam. E nesse momento Paulo vai vendo as almas em situações muito complicadas, porque são aqueles que não se arrependeram, que não quiseram aceitar, confessar que eles eram pecadores, né? E mesmo diante de tudo que eles passaram, todas as confusões, todas as situações que houve, eles não quiseram dar o braço a torcer para o Criador, né? E então nós vamos fazer aqui, estamos ao vivo, tá bom, nação? Como sempre aí, eu gostaria só de no início saber como é que está o som para vocês, tá? Se vocês puderem me dar aí o feedback do som, como está o som aí, como está chegando o som na sua casa, no seu notebook, no teu celular, para que a gente possamos fazer aí uma live sem interrupção. E requer muita atenção da gente, então às vezes o som está ruim, o fundo está alto, e aí vocês já me dão um feedback aí de como está o som para vocês, tá bom? Então deixa eu ver aqui se tem alguém comentando aqui no nosso chat. Vamos ver se alguém pode nos sinalizar se tá legal, né? Tá ok ali então para Mariceice. Obrigado aí, Mariceice. Obrigado, Samuel, Alexandro. Obrigado aí. Legal, a Vânia também. Já o Pedro Guilherme já deu ok ali. A Maria, a Auxiliadora, a Mel Rodrigues, Geucélia, Alexandro. Legal, tá show de bola. Show de bola aí. Não esqueça de dar o seu like, tá bom, nação? Não esqueça de dar o seu like aí para vocês. O like já está aparecendo aí para vocês. Vocês já estão conseguindo ver o número de like ali em cima? Já está aparecendo para vocês o like lá, que antes não estava aparecendo, mas e agora como é que tá? Tá beleza? Dá para ver ali que tá tudo bonitinho, né? O joinha, né? O like para baixo, os números, dá para ver, tá beleza? Show de bola, então. Obrigado a todos vocês que têm participado conosco aí. Um abraço a todos os nossos moderadores também que têm ajudado. Janaína, que está com a gente hoje, Janaína Gonçalo, que bom. Janaína também que tem um canal muito legal, o canal da Janaína, mostrando aí coisas do submundo, que é muito interessante você tirar dúvidas lá também, para quem quiser tirar dúvida no canal da Janaína, que pega aí também parelho com a gente desde o início e tem muito conhecimento desses assuntos, uma grande pesquisadora, Janaína, desde lá de 2012, né, que a gente começamos a se falar ali, bem no início mesmo, e a Janaína aí vai trazendo aí um trabalho maravilhoso de explicação, tanto no Facebook como também no seu canal. A Janaína poderá botar o link aí, dá pra gente, né, Janaína? Colocar o link do canal da Janaína aí para os irmãos acessar e dar essa força marota aí pra Janaína, porque ela também está buscando aí muitas informações, inclusive, nação, deixa eu falar para vocês, esse link que vocês estão vendo aí debaixo da estante virtual foi um presente da Janaína e do Julian, né? Eles já me presentearam lá para 2012, que eu já tenho essa estante de livros que está na nuvem, e você acessa ali e você então consegue acessar os livros
em PDF. Também temos o nosso canal ultimosdias.com.br. É só você escrever canalultimodia.com.br, depois você clica em cima do que você escreveu e você vai cair lá no nosso site, onde está os PDFs, inclusive se quiser o PDF do Paulo, do Apocalipse de Paulo, isso que nós estamos tratando aqui, está lá no nosso site canalultimodias.com.br. Tá bom? Então você bota canalultimodias.com.br, depois que você acabou de escrever, aí você vai, clica em cima e você vai cair diretamente lá no nosso site. É muito fácil e lá já tem as nossas abas de operações, né? Nossas abas de atividades, e numa dessas atividades vai estar ali os livros em PDF para você. Então, se você não tem o livro, o Apocalipse de Paulo, nós já estamos no número 40, né? No parágrafo 40 do Apocalipse de Paulo, do Apócrifo de volume 2, e você poderá estar baixando através do nosso site canalultimodia.com.br, ok? Então, é só você escrever, depois que você salvou, escrito ali em qualquer lugar, pode ser no WhatsApp, pode ser aqui mesmo no chat, tá? Quem não tiver, nação, escreve aí para mim, por favor, em letra minúscula, Edson não, perdão. Escreve aí para mim, por favor, em letra minúscula, canalultimosdias.com.br e já joga. Qualquer pessoa que clicar em cima desse canal ultimodia.com.br, que algum dos nossos moderadores ou dos nossos espectadores colocar, vocês já vão cair diretamente no site. E lá no site tem a abinha, os PDFs, você clicou na abinha, ele vai abrir os livros e você vai ver ali o Apocalipse de Paulo, você vai poder clicar, baixar, bem tranquilo, sem vírus, de boa, e você vai poder acompanhar com a gente aqui, tá, essa parte de hoje. Bom, onde nós estávamos vendo no Apocalipse de Paulo 13, o quanto que Paulo sofreu, o quanto que Paulo chorou, o quanto que Paulo ficou muito assustado com tudo que ele viu, mediante a cada passo que o anjo dava nas residências que essas almas se encontravam ali. Almas sofrendo, almas mergulhadas em poço de sangue, almas ali, de cortar o coração, imagina, né? E Paulo viu as almas dessas pessoas. E hoje ainda tem uma leva de pessoas ainda, por isso estou falando, nação, o pecado ele é um só. O pecado ele é um só, como diz o sistema. Mas isso é mentira, tá, nação? O pecado ele não é um só. Obrigado, Indianada, obrigado por estar dando feedback aí, obrigado, Indianada Dias. Nação, o pecado não é um só, como o sistema diz. Os pastores pregam muito isso, os pastores da abadia, que o pecado ele é um só. Não. Isso é mentira de religião. Isso é para induzir você ao erro. Isso é para você nunca botar gravidade toda vez que a gente errar diante do Criador. Porque se o pecado fosse, primeiro, que a Bíblia não diz que o pecado é um só. E segundo, se o pecado fosse um só, seria uma grande injustiça. Uma pessoa cometeu um delito pequeno e a outra cometeu um delito imenso e as duas vão pagar com a mesma sentença. Então, esse negócio que o pecado é um só, isso foi invenção de pastores do sistema. Eles criaram isso, foram repetindo, as pessoas foram ouvindo, foram botando isso dentro do seu subconsciente e ficaram imaginando que essa parte que o pecado é um só está dentro da Bíblia. Só que quando você vai entrar na Bíblia para achar essa informação de que o pecado é um só, você não encontra. Você não encontra que o pecado é um só. Isso é uma grande mentira que está levando muita gente para o engano. E, na verdade, até os erros e os pecados que as pessoas fazem, caso elas não se arrependam, elas vão ter residência diferente. Obrigado, José Maria. Um abraço a toda a nação e ao Edinho. Obrigado aí, José. Então, as pessoas elas terão tratativa diferente, residência diferente, momentos diferentes, de acordo com o que elas fizeram aqui na Terra.
cada um pagará segundo as suas obras. Então, já mostra que esse negócio que o pecado é um só aí que os líderes estão pregando é uma grande mentira. Eles não sabem nem lidar com o que eles estão dizendo que é a pregação. Pecado nunca será um só. Ele é diferenciado um do outro e por isso até pesado na balança. Tanto que a Bíblia fala, pesado foste na balança e foste achado em falta. Então, nós temos que ter muito cuidado para não alimentar essa mentira que a religião colocou dentro da gente. De que o pecado é um só, que está tudo beleza, né? Tanto faz se o cara matou 10, o cara que matou um, o cara que não matou nenhum e fez... Não, existe uma diferença muito grande de pecado para pecado. E pecados são diferentes, assim como as obras boas que você faz também serão pesadas para você receber o seu presente, o seu galardão. Então, você vai ver muito isso aí até na parábola do talento, né? Que um recebeu um talento, outro recebeu 2, outro recebe 5 talentos, e depois o seu senhor, quando volta, ele vem cobrar os talentos, né? E aí você vê que ali já há uma diferença de 1 para 2 e para 5. Se 1, 2 e 5 é tudo igual, então a gente não precisamos ter nem numeração nesse mundo para poder fazer, ou metragem, ou volume, altura, porque tudo é igual para eles, para o sistema. Então, o pecado, ele é diferente. Não existe negócio de pecado é um só. Isso foi criação dos próprios feudais que estão se fazendo passar por bispos, por apóstolos, por padre, por bispos, por papa. Eles estão aí criando essa ideia na cabeça dos seus fiéis de que o pecado é um só. Isso é uma grande mentira e que isso aí pode complicar a alma de muita gente após a alma sair desse plano. E ali Paulo está mostrando isso ali. Quer dizer, cada lugar que Paulo vai com os anjos, lá em cima no terceiro céu, e ele vai entrando nas residências agora dessas almas que estão mortas, estão fora dos seus corpos mortos, Paulo vai vendo a diferença até de sofrimento. Tanto que ontem chegou a dizer, eu sou o que mais sofro aqui de todos que estão aqui. Quer dizer, o cara chega a ver a diferença do que ele fez para o outro e o castigo que ele recebe muito diferente dos outros que já estavam lá também sofrendo. E aí, quando Paulo ele descansa um pouco, Paulo ele respira, né? É dado uma trégua para Paulo, depois de tudo que Paulo viu lá em cima, depois de tanto choro, depois de tantas lágrimas derramadas, aí Paulo volta a seguir aquele anjo no restante das outras residências de almas que haviam pecado gravemente e não se arrependeram e não também reconheceram que são pecadoras, e Paulo então vai visitar os outros lugares de sofrimento. E vamos ver o que Paulo viu ali. Então diz assim um texto: passadas essas coisas, vi outros homens e mulheres encerrados em uma pirâmide ardente, onde eram despedaçados por feras selvagens. Embora em tormentos, eles estavam proibidos de clamar pela misericórdia de Arro. E viu o anjo da condenação que lhes aplicava os mais duros suplícios, e dizia-lhes: reconhecei que este é o juízo que vos dá o filho de Arro, porque vós foste devidamente avisados, enquanto a divina palavra era pregada diante de vós. Porém não lhes deste atenção. Portanto, justo é esse juízo que vos faz o Senhor Deus, o Senhor Criador, Yahweh, né? Porque Deus aí é um título. Mesmo as vossas más obras não merecem condenação que não sejam essas. Olha que coisa interessante. Nós vivemos e estamos vivendo uma época em que está tendo um grupo de pessoas que elas estão induzindo as pessoas a jogar a Bíblia fora, dizendo que a Bíblia é falsa, que o Novo Testamento é gibi, que as pessoas não têm que acreditar no que Paulo falou, que a Bíblia toda ela não presta, que vamos rasgar, vamos jogar fora, não vamos ler. E exatamente essas pessoas que estão ali, nesse sofrimento, foi por causa disso. Porque elas não tiveram nenhuma
reverência, consideração, nem com a palavra que era pregada diante deles. Eles não deram atenção ao que nós conhecemos hoje sobre Bíblia, só porque que ela passou por uma reforma nos concílios, aonde Iarro permitiu que eles viessem mexer, até onde Iarro determinou que eles viessem mexer. Eles colocaram vocabulários, eles mudaram os nomes dos personagens, sim, mas a história eles não podem mexer. A história não pode ser mudada. A mesma história que é contada na sua Bíblia, na linguagem da língua portuguesa, ela é contada no mundo todo em outras línguas, e não foge disso. Até o livro de Thor, que é um livro, que é um filme que foi feito e virou filme em Hollywood, mesmo esses nomes sendo nomes gregos de super-herói, mas você vê que a história ela se constrói dentro da mesma linha das Escrituras, porque já é um plágio deles fazerem isso, mas a história não muda. Então, se você está jogando a tua Bíblia fora, porque alguém está fazendo algum trabalho que está te convencendo que as Escrituras é errada, que o Novo Testamento é grego-romano, e que você não deve acreditar no Deus da Bíblia, que o Criador... Gente, eu acho muito cedo ainda para você tomar uma atitude, até porque, se a Bíblia foi escrita por pessoas que você não deve acreditar, por que você está acreditando, então, em pessoas que estão mandando se jogar lá fora? Veja bem, se o conceito é você jogar a Bíblia fora porque foi pessoas que as escreveram e as pessoas não são dignas de confiança, então por que você está confiando também em pessoas que estão mandando você jogar fora? Em qual parte da corda que você está acreditando que ela vai romper? Então não é hora da gente começar a usar a nossa glândula pineal, começar a pensar um pouquinho e falar, calma aí. Se pessoas estão vindo a mim para dizer que a Bíblia é uma mentira, porque foi escrita por pessoas, por que eu devo então acreditar também nessas pessoas? Porque aquelas pessoas que estão dizendo que são mentirosas, mas elas escreveram a Escritura. E essas pessoas que estão mandando jogar fora, o que elas fizeram? Se você pegar a nação dentro de uma visão ótica, é muito mais fácil destruir algo que já está construído do que construir algo que ainda não existe. Se você pode levar uma semana construindo o muro, para alguém derrubar é em segundos. Então, a obra que muitas pessoas elas fizeram lá atrás foram mexidas, elas passaram por transformações devido ao rumo que a história levou na mão dos askenazes, de todo aquele processo de história do Brasil até o dia de hoje, passou sim por modificações, até porque Iarro permitiu para que a identidade do povo fosse perdida. Porque se o nome do Criador e dos homens de Iarro, dos sacerdotes, dos patriarcas, dos apóstolos, tivesse na Escritura o nome verdadeiro, o que ia acontecer? Não ia ter perda da identidade. Porque como é que você vai perder uma identidade se toda hora tem uma Escritura lembrando você os nomes que estão ali? Tanto que o nome do Criador foi tirado mesmo. Ninguém sabia o nome do Criador até a presente data. Até ali, no início dos anos de 2009, 2010, foi onde o nome de Yahusha começou a aparecer nas redes sociais. E hoje, as pessoas, depois de pesquisar, chegaram a uma grande conclusão que é Iarro e que é Yahusha. Claro que tem outras pessoas trazendo outros nomes, mas a gente não pode fazer nada. Está escrito também que as pessoas existiriam. Mas você jogar a Escritura fora, porque estão dizendo que homens que escreveram a Escritura, mas você tem que também lembrar que quem está mandando se jogar fora são homens também. E qual é a garantia desses homens de hoje querer invalidar algo de homens que eles não conheciam lá atrás, mas que a obra está aí? É a mesma coisa se você morrer. Se você morrer hoje, alguém pode dizer que a tua identidade é falsa e você tem que jogá-la fora? Ah, essa identidade, essa certidão de nascimento aí, estão dizendo que é do irmão Edinho, mas é falsa. É muito fácil falar que é falsa depois que eu estiver morto. Aí todo mundo pode dizer que a certidão é falsa, que o Edinho nunca existiu, né? Por quê? Porque eu não estou ali para me defender. Então nós temos que ter muito cuidado, nação,
quando nós formos jogar fora algo que é do Criador. Isso é muito importante você entender. Analisa bem, nação, esta visão que nós estamos tendo. Analisa bem como que a coisa ela é séria. Não é fácil, né? Tá vendo aí? Como que tem coisas importantes para nós começarmos a entender? E aí, então, Paulo vai passeando, né? Paulo vai andando pelas residências ali do abismo e ele vai vendo outras coisas. Ele diz assim, ó, todavia, eu lamentava e chorava. Ó, Paulo volta a chorar de novo. Pelo que falei, quem são esses homens e estas mulheres que padecem tal condenação? E o anjo me respondeu, estas são as mulheres que corromperam a condição que Arro lhes tinha preparado, quando geraram filhos desde o ventre. E estes são os homens que se deitaram com elas. Entretanto, seus filhos reclamam perante Arro, e os anjos responsáveis por aqueles suplícios dizem, defende-os de nossos pais, pois eles modificaram a natureza a qual Arro lhes tinha conformado. Eis que eles, de fato, têm o nome de Arro, porém não guardam os seus mandamentos. Não é lei de Moisés, tá? Mandamento é uma coisa, lei de Moisés é outra coisa completamente diferente. Eles nos deram por alimento aos cães e para sermos pisados pelos porcos. Olha que situação bem complicada que esses filhos estão fazendo reclamação de seus pais e de suas mães. Assim, eles arremessaram outros naquele rio, porém aqueles filhos foram entregues ao anjo do Tártaro, o qual tem a responsabilidade pela aplicação das penalidades, e assim eles foram levados a um lugar de misericórdia. Quanto a seus pais e mães, foram encerrados em um lugar de eterna condenação. Isso aqui são... O que é isso aqui, Edson? Isso aqui são os bebês que foram abortados, os bebês que foram mortos, crianças até uma certa idade, onde ela não tem pecado, que os pais mataram. E esses bebês e esses fetos que foram abortados e essas crianças, elas reclamam a vida delas hoje diante de Arro e reclamam de seus pais que fizeram isso com eles. Olha só que situação. Eles estão reclamando ali. Por que os pais deles fizeram isso, matando eles, não deixando eles viverem na vida temporal? Imagina só. E aí, assim que quando uma pessoa aborta um feto, né, ela vai lá e abortou, ou quando a criança nasce, mata, ou faz o que fez ali, a alma dessas crianças, elas alcançam a misericórdia. Elas alcançam a misericórdia. Olha só que coisa interessante. Mas elas falam, elas conhecem o seu pai e sua mãe, até um feto que ainda não deu à luz sabe que aquilo foi um aborto. E eles vão acusar seus pais diante dos anjos para que se façam ali alguma justiça. E aí o texto está dizendo, quanto a seus pais e mães foram encerrados em um lugar de eterna condenação. Isso é muito grave, né? Por isso que eles querem fazer aí a era do aborto, e aborto agora vai virar lei, né? Tem aí o Edir Macedo, da Igreja Universal, que é a favor do aborto, e não só Edir Macedo, mas uma carrada de líderes evangélicos, católicos, tem pastores, tem deputados, tem vereadores, tem prefeito, tem muita gente, mídia, televisão, que estão a favor do aborto no mundo. Isso vem de uma ordem abissal e que vão abraçar isso aí, até para poder tentar dizer que é para o bem geral da humanidade. Eu não vou muito longe de dizer para vocês que eles vão dizer, olha, vocês querem que mais crianças nasçam e a gente morra com a pandemia, ou a gente mata essa pandemia não deixando mais nenhum bebê nascer. Você quer apostar como isso vai ser notícia num futuro muito próximo? Você pode acreditar no que eu estou te falando.
porque eles vão chegar a dizer que o mundo está cheio de pessoas e o problema da pandemia é aglomeração. E quanto mais gente nasce, mais o mundo é colocado em perigo e é mais ainda colocado em compromisso. Então, eles vão tentar gerar essa ideia de que se deixar nascer crianças, vai morrer todo mundo. E muita gente vai aderir a isso. Muitas pessoas que já não querem terem filhos vão ser induzidas a achar que abortando ou matando o bebê, elas estão fazendo a melhor coisa, porque o Herodes fez isso, o faraó fez isso, não é verdade? E nós temos esses episódios dentro da Escritura, e eles ainda pensaram que estavam fazendo um bem para o Criador dos céus e da terra. Então é muito triste esse momento que Paulo vê ali, daquelas alminhas, daqueles bebês, daqueles fetos que estão reclamando após a morte diante de uma injustiça. Que coisa séria. E aí também diz assim depois: mas depois disso, eu vi homens e mulheres vestidos de trapos, embebidos de ácido sulfuroso, e vi que vieram serpentes que feriam seus pescoços, ombros e pés, e haviam uns anjos cujos chifres eram de fogo ardente que oprimiu aquelas pessoas, ferindo-as nas narinas, e dizia-lhes: por que não reconheces o tempo que Yahvé vos deu para o vosso arrependimento e para servi-lo? Ouvindo isso, eu perguntei: e estes, Senhor, quem são? Quem são? Paulo faz uma pergunta para os anjos. Quem são esses que os anjos estão perguntando por que eles não se arrependeram para que viesse a amargar um tão grande castigo? Não é verdade? Olha ali que situação, né? O mais grave de tudo ainda, te direi, o anjo está falando para Paulo, eles viravam as costas para Yahvé quando viam as tribulações da vida. E em tais ocasiões se tornavam tão amargos de espírito que não conseguiam praticar as menores obras de justiça. Então vi se aproximarem os anjos, os quais os levaram ao lugar de sua punição, e aqueles que já estavam sob condenação no mesmo lugar disseram, ao vê-lo se aproximar: estando nós ainda no mundo, negávamos o nome do Senhor. Olha bem, olha que coisa, nação. Olha qual foi o motivo de estarem ali padecendo. Estando nós ainda no mundo, deixa eu aqui acompanhar com vocês, olha, estando nós ainda no mundo, negávamos o nome do Senhor, quer dizer, o nome de Yahushua, o nome de Yahvé, e fomos negligentes quanto aos seus santos conselhos. Mas vós, por que fizestes o mesmo? Olha que aqueles homens estão reclamando com os que estão chegando para o sofrimento. Poxa, nós estávamos lá no mundo, falava de Yahushua para a gente, nós ria, debochava, desprezava, dizia que quem tem Yahushua está com demônio, que Yahushua é um nome falso, que eles tinham que voltar para a igreja. Nós ficávamos perturbando eles, e hoje nós estamos aqui porque fizemos mal a essas pessoas, e vocês não deveriam ter feito a mesma coisa que nós fizemos. Por que vocês fizeram isso? Olha só agora para que nível de situação que a coisa vai, né? E vocês vejam que dali eles foram levados a outro lugar, mas os que lá estavam também lhes falavam da mesma maneira. Nós, enquanto estávamos no mundo, tínhamos consciência de que éramos pecadores, e vos víamos vestidos de santidade, e dizíamos que eres felizes, porquanto exaltávamos a vossa condição, dizendo: estes são justos, santos servos de Deus. Porém agora reconhecemos que vós usavas o nome de Yahvé em vão, e neste dia pagarei pelas vossas iniquidades. Isso aqui é uma conversa dos membros com os seus pastores, é uma conversa dos membros com os seus padres, é uma conversa dos fiéis com as pessoas que hoje dizem que são homens de Deus, que são homem ungido, que eles são os atalaias, que eles são os varões. E esses homens estão reclamando o seguinte: olha só,
Nós acreditamos tanto em vocês que diziam que eram pastores, que eram líderes do sistema, vocês diziam que tinham igreja, que era para a gente tomar Santa Ceia, dar dízimo. Nós acreditamos tanto que vocês eram santos, que agora nós estamos vendo vocês mesmo vindo para o mesmo lugar que nós estamos. Olha que situação de vergonha, nação, que vai ser aquele dia. Que situação. Imagina os membros das igrejas evangélicas defendendo seus pastores, o católico defendendo seu padre, os judaizados defendendo seus rabinos. Não, mas nós não vamos sair da nossa sinagoga. Não, a nossa igreja eu não abandono. Eu nasci católico, vou morrer católico. Meu padre está certo. E agora eles estão no lugar ruim, os fiéis, e para surpresa dele, eles estão vendo seus líderes religiosos indo também para o mesmo lugar. A coisa assustadora, né? Imagina só. Para você que está dizendo que é o evangélico, que você não abandona a tua igreja, que teu pastor é tua cobertura, que sem ele você não vive, dá uma olhadinha aí no parágrafo 40 que você vai ver. As pessoas que acreditaram nos líderes evangélicos, hoje ali elas estão mortas. E elas estão sofrendo ali por ter negado o nome do Salvador. E para a surpresa dela, quem é que estava vindo, trazido pelos anjos para sofrer junto com elas? Os seus líderes. Que elas tanto acreditaram, que elas tanto colocaram a sua confiança. Você veja só, nação, que situação. É complicado, né? E mais uma vez Paulo, ele começa a chorar. Diz ali: nesse instante eu chorei e disse: ai dos homens, ai dos pecadores, melhor vos teria sido se não tivesses vindo ao mundo. Mas o anjo me escutou e por isso falou: por que choras ainda? Continua te achando mais misericordioso do que Iarro, que é bendito para sempre e que tem preparado o juízo e permite que todos os homens escolham entre as boas e as más obras? Mas ao ouvir isso, eu chorei mais veementemente. O anjo me disse, porém, hei-te mostrado as punições menores, e choras tanto. O que você vai fazer quando for mostrado condenações ainda maiores? Segue-me e verás que existem tormentos 7 vezes maiores do que esses. Eu fico imaginando. Paulo estava pensando que já tinha visto de tudo. Na cabeça de Paulo, aquele sofrimento das almas, para ele já era tudo. Aí o anjo avisa: Paulo, está chorando por quê? Por causa desse sofrimento que você viu? Ih, você não viu nada ainda, Paulo. Enxugar essas lágrimas. Você não viu absolutamente nada ainda. Eu vou levar você em residências onde as almas estão, das que já morreram, que o sofrimento é 7 vezes muito maior do que esse que você está chorando aí. Imagina só como a gente brinca nessa vida temporal diante da morte. Nação, nós estamos numa fila invisível aonde a morte vai chamar a sua senha. E quando ela chamar a sua senha, você vai sair da fila
para poder entrar nesse caminho. Isso não fala assim não, que só não vejo mais os seus vídeos. Mas a Bíblia fala que é melhor você estar no velório do que num lugar de festa, porque no velório você sabe que um dia você vai morrer, aí você passa a se cuidar, e na festa ninguém sabe coisa nenhuma. E nos momentos que mais se tem morte no mundo, é no final de semana, onde as festas são mais acirradas, não é verdade? Quantas pessoas vão para a festa e elas saem de casa, aí vai para a festa, bebe, faz tudo o que quer, pega o carro, e daqui a pouco vem só a notícia de que aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente, ou até aquele adulto não existe mais, né? Porque na festa ninguém leva em conta que a morte existe. A morte na festa, ela é inexistencial. Nós pensamos, quando estamos alegres, que somos eternos para toda a vida. A gente não consegue lembrar de morte quando estamos felizes. E isso é uma cilada muito grande. Porque quando você não sabe e não quer saber que você vai morrer, você acaba se descuidando. Porque muitas vezes a morte ela vem prematura no descuido de pessoas achar que são eternas e que em nenhum momento o que está acontecendo com outras pessoas poderá acontecer com ela em qualquer momento. Vocês veem que Paulo, ele quando ouve, ele chora muito no sofrimento daquelas pessoas que estavam vendo ali. Aí vem um anjo e fala, e mostra para ele as punições menores. O anjo falou assim, Paulo, o que eu estou te mostrando, essas punições que eu estou te mostrando são pequenininhas. E você já está chorando tanto assim. Rapaz, eu vou te mostrar punições que são 7 vezes pior do que esses. Imagina só. Nação, isso aqui não é brinquedo. Isso aqui não é coisa para a gente dar risada e dizer que esse livro é um livro falso. Tá, ele pode ser até falso para quem não crê, porque não crê nem no Salvador, vão crer no livro. Mas se for verdade. Olha o que diz o parágrafo 41. Então me conduziu ao norte, ao lugar de todas as punições, e ele me pôs acima de um poço que estava selado com estes selos. E o anjo que estava comigo falou ao anjo responsável por aquele lugar: abre a boca do poço para que Paulo, o amado de Arro, possa olhar para dentro dele, porquanto Arro lhe tem dado autoridade para ver todas as punições com as quais são punidos que jazem no submundo. Imagina, nação. Imagina só o que Paulo estava passando, né? Então me falou o guardião daquele lugar: põe-te em pé a boa distância, pois tu não podes suportar o odor pútrido deste lugar. Ou seja, agora Paulo, que só estava vendo sofrimentos, aqui agora ele não vai ver só sofrimento, ele vai passar a sentir o cheiro também desse lugar de sofrimento, que ali almas estarão. Imagina. Se Paulo estava chorando só pelo que ele estava vendo, agora ele ia chorar pelo que ele ia ver e pelo que ele ia sentir. E o anjo pede para ele ficar de longe. Olha que coisa interessante. E diz o texto ali: e sendo aberto aquele poço, eis que de imediato subiu um cheiro forte e muito desagradável, o qual era, na verdade, excedia todos os suplícios. E olhando eu para dentro do poço, vi algo como que umas massas que ardiam por todos os lados. E eis que a boca desse abismo era tão estreita que permitia apenas a passagem de um homem de cada vez. Que situação! Vamos continuar para ver o que acontece. Nisso, o anjo me falou: se acontecer de alguém ser lançado no poço deste abismo, nunca mais se fará menção dele diante do Pai,
do Filho e do Espírito de Arro, ou dos anjos. Aí eu lhe perguntei, mas Senhor, que tipo de pessoas são lançadas nesse abismo? Ao que ele me respondeu, para cá virão todos aqueles que não confessam que Yahushua veio em carne e que foi nascido de uma virgem, os que negam que o pão e o vinho da comunhão não são corpo e sangue do Senhor, também virão para esse lugar. Olha que interessante, nação. Esse negócio aí que você está vendo, de uma geração de religiosos dizendo que o Salvador não morreu no madeiro, que Yahushua não morreu, ou que Yahushua morreu, ele não morreu, que Yahushua, na verdade, Adão e Eva não pecou, que Yahushua não nasceu de uma mulher, que isso é mentira. Olha quantas pessoas estão pensando aqui nesses lugares. Olha só a situação dessas pessoas que tiveram esses pensamentos, como muitos hoje, sem temor nenhum, estão disseminando isso nas próprias redes sociais. Logo uma ferramenta onde a ciência se multiplicou para levar a promessa da morte do Salvador, muitos de religiões e de seitas que estão levando também a promessa, não sei que promessa que essas religiões estão levando, que eles estão dizendo que Salvador não morreu. E nós estamos mostrando para todos aqui que a promessa é da morte do Salvador. E muitos estão indo atrás dessas pessoas, dessas religiões, dessas seitas, seguindo cegos, porque todo aquele que é guiado por cego vai cair no abismo, porque o cego ele fala o que ele quer falar, mas ele nunca consegue mostrar o que ele fala. Aí está a diferença de quem fala a verdade e de quem engana com a sua boca. Isso é uma questão de discernimento. O cego, aquele que quer levar as pessoas para o abismo, ele fala o que ele acha e o que ele imagina, mas ele não tem provas, ele não tem de onde tirar aquilo que eles estão falando. O que fala a verdade, ele fala e mostra, nu e cru. Não tem esse negócio de ficar lendo o livro, só ele que lê, e as pessoas não sabem nem onde que está lendo, para fazer como o sistema fazia com a Bíblia lá dentro do sistema religioso, chamando dízimo de dinheiro, mostrando esse pão e suco de uva dizendo que é a Santa Ceia, batizando essas águas podres do sistema, dizendo que batismo nas águas para purificação, pastor em cima de altar atrás de púlpito que não existe na Escritura, e uma série de outros detalhes que acontecem dentro das denominações, que se nós fôssemos parar para listar, ficaríamos aqui um bom tempo. Então isso é muito importante, nação. Isso é muito importante, nós sabemos disso. O anjo pergunta, quem é as pessoas que estão sendo lançadas aí? É aquelas que não acreditaram no que o Salvador fez. Você veja só que interessante, que situação. E depois, e ali agora no parágrafo 42, está dizendo, do norte voltei o meu olhar para o oeste, e lá vi vermes que não morrem jamais. Olha os vermes aí, lembra dos vermes? Os vermes são demônios, gente. Vermes são demônio. Demônio não teve a maldição da morte, por isso que verme não morre. Verme não morre. Tanto que quando a carne morre, ela volta para o pó e libera os vermes para o subterrâneo, porque verme não morre. É o único ser vivo que entra no corpo de carne que não morre nem com fogo. Por isso que a Yahushua manda fazer o jejum. O jejum não é religioso. O jejum é para você matar pelo menos parte desses vermes que geram as doenças, que levam você a ir para o hospital, que corrói o seu estômago, que cria um monte de enfermidade no sangue da pessoa. E dentro da biologia, dentro da própria dos estudos de patologia, da ciência, da medicina,
da bioenergética, eles já estão tratando disso já de maneira muito séria. Porque os vermes, eles não permitem que as vitaminas que você leva para o teu corpo chegue para onde tem que ir, porque eles devoram primeiro. Tanto que a Ruxa fala, ele diz, tem certa caixa de demônio que só sai com jejum e oração, no secreto. Porque o verme, ele tem um corpo. Aí você tem que matar com jejum o corpo do verme. Mas o espírito do verme, só você entrando no secreto, para ir tirar esse espírito maldito do corpo da pessoa. E isso é com todo mundo, desde quando você vem de bebê até quando você é adulto. Comprovadamente em todas as esferas de ensino no mundo. E a pessoa que, quando vê as igrejas evangélicas, elas levaram esse jejum para o patamar religioso, para você combater demônios invisíveis do sistema, que não tem nada a ver com esse jejum que Arro está falando para essa casta de demônio. Porque essa casta de demônio que Arro estava falando, ela age dentro do corpo da gente, infelizmente. Aí você vai dizer, mas eu estou endemoniado? Não, porque isso não é uma caixa de demônio que te torna endemoniada, mas é uma caixa de demônio que veio no presente do fruto de Adão e Eva, quando eles comem, e eles passam isso de geração a geração, e só quando nós ficarmos livres desse corpo da morte, é que nós vamos poder ter a redenção de receber um corpo transformado, onde esses vermes não viverão no corpo que Arro está preparando para mim e para você. Não é verdade? Isso é sério, gente. Isso é muito sério. E o jejum, nação? O jejum, o médico deveria estar, o nutrólogo, o médico deveria estar, o mesmo médico que te dá remédio para você tomar, eles deveriam te orientar sobre o jejum intermitente. O Laí Ribeiro é médico e ele está cansado de fazer vídeo mostrando o poder do jejum nesse sentido. Quantas doenças acabam com o jejum? Quantas gorduras na barriga são dissolvidas por um jejum? E não é um jejum maluco de 3 dias, 3 noites, 40 dias, não. Se você pular uma refeição do dia, já é um jejum. Se você pular 2 refeições, já é um jejum. Você pode escolher fazer isso 1 vez por semana, 2 vezes por mês, 3 vezes no trimestre. É você que escolhe. O jejum, ele não é um sacrifício para você poder padecer sofrimento de fome. O jejum, ele é um descanso que você dá para o seu organismo e, ao mesmo tempo, você mata de fome os vermes que precisam morrer. Por isso que você tem que fazer jejum e oração. O jejum mata o corpo do verme em você. E a oração e a retira o espírito cujo corpo já está morto para fora de você. Há certas castas de demônio que só sai com jejum, que só sai com jejum e oração. Não adianta o pastor botar a mão na cabeça, não adianta alguém fazer ali, ir no padre para fazer exorcismo, não adianta. Tem certa caixa de demônio que só sai com jejum e oração, e é você que tem que fazer. Pena que não temos essa orientação na televisão, no rádio, nas escolas, dentro do INSS, mas tem muitos doutores, muitos médicos, cardiologistas que estão fazendo trabalhos excelentíssimos na internet, mostrando vários tipos de jejum para vários tipos de pessoas, porque nós somos pessoas diferentes e muitas coisas que você talvez faça, talvez eu não aguente. Então é necessário que se tenha pessoas especialistas para dizer, cada um vai fazer de uma forma pelo qual o seu organismo suporta. Aqui no parágrafo 42, acontece um outro episódio. Paulo está dizendo, do norte voltei o meu olhar para o oeste, e lá vi os vermes que não morrem jamais. Olha aí, de novo falando dos vermes, que é uma casta de demônio. E eis que ali havia ranger de dentes, e ali os vermes tinham o tamanho de um côvado.
e cada um deles possuía 2 cabeças. Ali eu vi homens e mulheres que choram e rangiam os dentes, e perguntei: Senhor, quem são esses que padecem nesse lugar? E ele me respondeu: assim, esses são os que negaram a ressurreição do Senhor. Como que a Ruxa não morreu? Como que nós podemos andar com pessoas que estão negando a morte do Salvador? Lembra que eu falei, gente, nós não estamos criando inimizade com religião, com pessoas, com ninguém. Nós apenas defendemos a verdade. Nós não vamos mais combater pessoas que querem a mentira, mas nós vamos trabalhar para tirar as pessoas que querem sair dela. E essa é a nova postura do canal Últimos Dias. Nós não estamos mais preocupados com quem discerminar esse tipo de situação, porque eles estão escolhendo o que eles querem. Mas nós temos a missão de pelo menos ajudar muitas pessoas a não ir para onde essas pessoas que estão negando a morte de Yahushua, elas vão. E não é eu que estou julgando, está escrito ali. E o mesmo livro que eu estou pregando, muito dessas pessoas acreditam. Então nem elas podem dizer que é mentira. O problema é que elas não leram o que nós estamos lendo aqui hoje. E pode ser que muitos que não tinham lido ainda, que está naquela paranoia, mas Yahushua não morreu. E lendo isso aqui hoje, talvez vendo isso aqui hoje, talvez muitos terão a oportunidade de se arrepender. E vão largar isso de lado. Nação, amizade nesse mundo. Se você colocar amizade por pessoas acima do que Yahushua fez no madeiro, você não é digno dele. A amizade você perde agora, mas você pode ganhar lá na frente. Agora, se você morrer com a tua alma na condição que você está, é muito mais complicado. Então, às vezes, vale a pena sacrificar uma amizade, mas você vir para a verdade, quem sabe, na verdade, você até puxar essas pessoas que viraram tua inimiga para você, do que você continuar com essas pessoas para não poder fazer inimizade com elas e daqui a pouquinho te dá um negócio, você morre, bate as botas, entra para o caixão, vai ter um velório teu e a alma, quando sair do teu corpo, eu te pergunto, essas pessoas que te induziram você a dizer que o Salvador não morreu, elas vão estar lá junto contigo, diante dessa situação aqui, para te defender? Não vale a pena você fazer uma reflexão? Mas estão chamando você de um monte de nomes, as pessoas te xingam. Meu amado, isso não é nada. Meu amigo, eu cheguei a uma situação que o que as pessoas falam de mim hoje que eu estou tendo essa visão, gente, ficou pequenininho diante disso que Paulo está vendo ali após a alma quando morre. Se todo o meu sofrimento é pessoas me xingarem, me diminuírem, querer manchar minha reputação, se isso é um sofrimento, eu prefiro 1000 vezes esse da vida temporal, de pessoa falando que eu não fiz, dizendo que eu sou isso, que eu sou aquilo, me chamando de um monte de nome feio, mas eu prefiro 1000 vezes esse, é muito melhor esse tipo de sofrimento das acusações da vida temporal, do que a alma do Edson sair desse corpo e enfrentar aquilo que aquelas almas estão enfrentando lá. Quem concorda comigo a partir deste vídeo de hoje? Você que talvez até discutiu com alguém hoje, nas redes sociais, você que talvez hoje discutiu com a tua mãe, discutiu com o teu pai, discutiu com teus filhos, discutiu com o vizinho, alguém na rua te fechou no carro, alguém na condução falou alguma coisa para você, você bateu de boca com alguém no teu trabalho, com o teu patrão, com alguém pelo telefone, e olha como é que ficou o teu coração, não ficou meio pesado? Agora, analisa, se coloca no lugar de Paulo. Se você tivesse agora no lugar de Paulo vendo todas essas almas, para onde elas estão indo, o sofrimento que elas estão tendo, eu te pergunto, o que é
o sofrimento de você ver alguém xingando a tua mãe. Não, mas Edson, mas ela xingou minha mãe. Mas você vai ver isso como uma formiguinha. Você não vai ter mais vontade de discutir com ninguém. Que se dane se a pessoa não gosta de você, que se dane se a pessoa te odeia, se ela não foi para a tua cara, se ela não aceita o que você faz. Não aceitava nem de arruxo. O que você tem que entender a partir de agora é que as pessoas te perseguirem nessa vida temporal, depois de tudo que você está ouvindo aqui e aprendendo junto comigo, que nós estamos aprendendo junto, gente, não vale mais nem a pena a gente tentar resolver no tapa com alguém, fazer vingança, ir para cima, dar na mesma moeda, falar mal também porque falou da gente. Nem é... Gente, ficou barato se o nosso sofrimento for o que a gente passa nessa vida temporal com pessoas. Porque depois da morte, quando a gente pensa que acabou, aí que começa a realidade da vida. Ela começa ali. Sério, né? Eu quero ler de novo essa parte com vocês. Olha o que ele fala ali. E perguntei, Senhor, quem são os que padecem nesse lugar? Ele me respondeu assim, eles são os que negaram a ressurreição do Senhor. Se Arro ressuscitou, se Arruxo ressuscitou, é porque ele morreu. E olha só, gente, se vai ter gente aqui nessa residência, é porque elas fizeram exatamente o que muitos estão fazendo hoje. E fico alerta aí. Enquanto se está vivo, sempre vai existir oportunidade para arrependimento. É só quebrar o orgulho. É só se encurvar como a cana. Você sabe qual é a diferença da cana para a seringueira? É que a seringueira, quando dá o vento, ela arranca a árvore do lugar porque ela é dura, ela não se encurva. Mas a cana, elas são mais frágeis, né? Mas elas não saem do lugar porque elas se encurvam conforme o vento. Quanto mais forte for o vento, mais a cana balança no deserto e mais firme ela fica. Muitas vezes nós temos que se encurvar por nossos erros. Nós temos que aceitar que nós erramos por orgulho, por uma imposição, por uma raiva, por uma inveja, por um ciúme. Algum sentimento levou alguém a negar o Salvador no madeiro. E o pior, ensinar mais pessoas que Arruxo não morreu. E está aí os apócrifos, uma grande realidade que nós estamos vendo aqui hoje. Eu te pergunto, vale a pena a gente ficar discutindo, batendo boca, querendo provar nossa inocência? Eu não sou desse time. Eu não estou mais nesse time, eu já fui. Vocês já viram eu bater boca na internet? Já. Já viram o Edson Silva História discutir com pessoas que traíram a nossa confiança? Já. Já viram o Edson Silva História chateado, triste, aborrecido? Todos vocês já viram. Mas esse Edson Romualdo aqui agora conheceu uma outra realidade. O livro do Apocalipse de Paulo me fez ver que o maior dos maiores sofrimentos dado pelos homens aqui na terra não sobrepuja o maior sofrimento da alma após a morte. Então agora nós tiramos de letra quando alguém vier para cima de você para te acusar, para te envolver numa fofoca, para te envolver numa intriga, para te envolver numa mentira, para te envolver numa situação difícil. Tanto que as pessoas que me fizeram mal, nação, depois que eu li esse livro aqui com vocês, pessoas que me fizeram muito mal nessa vida temporal, eu ainda tenho muita esperança que elas se reabilitem, que elas parem, que elas pensem, botem sua cabeça no travesseiro, que elas leiam também esse livro que nós estamos lendo, que elas analisem as suas vidas, vejam se vale a pena o que elas estão colocando dentro do coração delas e se vale a pena elas mudarem de opinião e começar também a buscar uma reconciliação. Eu estou pronto para uma reconciliação, mas não vem me enganar. Eu só estou dizendo que a reconciliação ela tem que ser verdadeira, porque nós já temos o amadurecimento para discernir quando o arrependimento é verdadeiro e quando ele não é.
Isso a gente aprende com a vida, isso é discernimento, a gente discerne quando a pessoa está fingindo que eu me reconciliei, vamos ficar juntos, ou quando ela vem de todo o coração, porque Yahweh não permite, não deixa que no arrependimento nós venhamos a ser enganados. Quem não tem esse livro em PDF, nação, o Apocalipse de Paulo, esse livro, ele se encontra no nosso site, em PDF. Você encontra também em outras fontes, mas se você não quiser perder tempo, é só você escrever aí, canalultimosdias.com.br. Se alguém puder escrever aí no chat, coloca pra gente aí. E qualquer pessoa, é só clicar em cima do canalultimodia.com.br, que qualquer um dos nossos irmãos botarem, você clica em cima que ele já leva você para o site. E lá tem a nossa aba de PDF, aonde o Apócrifo de Paulo completo vai estar para você ali, tu vai baixar, levíssimo esse arquivo, e você pode depois, se você não comprar, ele tem também na Bíblia, você pode comprar a Bíblia Apócrifo, mas se você não tiver com troco bom agora para comprar uma Bíblia Apócrifo, você pega esse PDF, leva numa gráfica, pede para tirar cópia, faz um livro para você, não é tão caro, e você vai ter ali o PDF nas suas mãos. Para você mostrar para o teu familiar, para você ler no teu dia a dia, para que o temor da gente ele esteja sempre aceso com essas situações. Olha o que Paulo está mostrando ali, nação. E eu falei novamente, mas Senhor, por que não existe nem fogo nem calor neste lugar? Que lugar, nação? Lembra que era aquele lugar aonde estavam as pessoas que não acreditavam na ressurreição de Arro, na morte de Arro. Então ele vai dizer aqui, ao que ele me respondeu, neste lugar não existe outra coisa além do frio e da neve. Aí vai entrar a questão do inferno de Dantes, que o Felipe fez na sua live lá no canal dele. Se você pegar o inferno de Dante, no canal do Felipe, narrado pelo Felipe, aqui embaixo está ali o canal do Felipe Romualdo, você pode clicar lá depois, pega o livro, o que Dante viu no inferno, que não era só fogo, era gelo, tanto que tinha pessoas que não podiam nem fechar os olhos, porque estava tudo cheio de gelo nas lágrimas, e você vê que o Dantes, ele chegou a ler esse livro, porque ele se inspira totalmente com Virgílio, nesse livro de Apocalipse de Paulo. E ainda que o sol se levantasse sobre os que aqui estão, nem assim poderiam morrer os seus vermes. Olha só, hein? Mais uma vez vai falar de verme. O verme ele é resistente no sol e no frio, porquanto o gelo deste lugar não pode ser desfeito jamais. Ao ouvir isso, eu estendi as minhas mãos e chorei entre lamentos, porque dizia, melhor nos seria se nós, os pecadores, não tivéssemos vindo ao mundo. Paulo fica extremamente apavorado. Pensa no apavoramento de Paulo. O lugar agora era frio. Me lembra até a Antártida, né? Você vê aí agora a ligação por que o exército inglês e francês, americano, russo, alemão, não sai da Antártida. Por que todos os cientistas eles se formam só para ir para a Antártida? Tudo é Antártida, tudo se faz na Antártida. O que tem na Antártida? Não é verdade? Então aí você vai lembrando de algumas coisas que muitos já falaram na internet, né? Como o próprio Rubens trouxe muito sobre os Illuminati, que vão muito ali para aquele lado do Bohemia Groove, e ali também na Antártida, o Rubens que fez um belíssimo trabalho logo ali no princípio de 2010, trazendo a informação dos Illuminati, que depois nós viemos trazendo aí, descascando o abacaxi aí, mostrando quem eram os Illuminati aí, né? Parabéns ao irmão Rubens, que fez um trabalho belíssimo no início, é uma pessoa que pode falar o que quiser do Rubens, mas o Rubens para mim tem o meu fiel respeito por tudo que ele fez em muito tempo. Um trabalho excelente. Eu não entendia por que o Rubens não falava dos Askenazi, como eu falo. Hoje eu sou maduro até para pedir perdão ao Rubens, publicamente, porque Yahweh
deu ao Rubens o que Arro determinou que o Rubens viesse trazendo até onde o Rubens podia trazer. Depois chegou o Edson Silva História e Arro falou, vou dar na mão desse cara agora a continuação daquilo que o Rubens descobriu lá em 2010, que são os Illuminati. Então, o Rubens foi o jangadeiro que trouxe as pessoas para o canal Último Dia, junto com a nação, lidar com essas pessoas. Agora, se o Rubens saiu, mirou para outro... aí já não é com a gente, né, gente? Eu tenho que ser agradecido pelo Rubens, pelo que ele fez. O que ele faz hoje eu nem sei, porque nós estamos tão atarefados aqui no estúdio que eu não consigo saber nem aonde o Rubens anda. E vamos orar no secreto para que o Rubens não se meta em nenhuma arapuca e continue sendo esse grande homem que ele é. Mas ninguém pode negar que no início foi determinante a saída de muita gente do sistema pelo belíssimo trabalho que o Verdade Oculta fez nas redes sociais. Eu dou aí meu parabéns aí ao Rubens, que foi realmente uma pessoa muito, na época, importante, onde eu nem imaginava estar falando essas coisas na época que o Rubens começa a fazer aquele belíssimo trabalho lá no início. Eu estou falando no início porque eu não acompanho hoje o Rubens, devido nós estarmos hoje nas redes sociais, né, e fazendo trabalho. Não sou mais aquela pessoa que tem aquele tempo para poder ficar buscando, porque agora nós temos a responsabilidade de fazer algo muito mais conciso para as pessoas. Mas é só para vocês entenderem. Não é verdade? Então, o Paulo ele começa a chorar e ele começa a se lamentar dessas pessoas que estavam lá, né, nação? E no parágrafo 43 está dizendo: entretanto, quando aquelas pessoas me viram chorando junto ao anjo, elas gritaram e também choraram, dizendo: Senhor, Iarro, tem misericórdia de nós. E logo depois eu vi o céu aberto e o arcanjo Miguel, que descia com um exército de anjos. Eles desceram até os que estavam naquele lugar de tormento, o que ao vê-los se aproximar, aquelas pessoas gritaram ainda mais alto: tem misericórdia de nós! Arcanjo Miguel, tem misericórdia da raça humana, porquanto é grande o nosso clamor sobre a terra. Tem misericórdia da gente, Miguel. E agora havemos reconhecido a justiça de Arro e conhecemos o seu filho. E em verdade confessamos que só viemos para este lugar porque antes disso não nos foi possível conhecer a justiça divina, porquanto jamais havíamos ouvido que depois da morte há um juízo. E ademais a vida atribulada que tivemos não nos permitiu encontrar arrependimento, Miguel. Mas assim lhes falou o arcanjo Miguel. E o arcanjo Miguel vai e diz para eles: ouçam o que diz Miguel. Eu sou aquele que assiste na presença de Arro a todo instante. Vive o Senhor, em cuja presença estou, que não há um só dia ou noite que eu não interceda pela raça humana. E mesmo assim, os homens não cessam de praticar iniquidades e fornicações e não me ajudam praticando boas obras que reforcem as minhas orações em seu favor. Quanto a vós, tiveste tempo suficiente para vos arrepender e praticar o que era reto aos olhos do Senhor, mas preferistes viver segundo a vaidade do mundo. Todavia, disse Paulo, disse o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel diz: eu todavia continuo intercedendo pelos homens, para que Arro lhes dê a chuva sobre a terra e ela não deixe de dar os seus frutos. No mais, asseguro que se alguém vier a praticar o que é bom, eu mesmo protegerei e ensinarei a escapar do juízo e da condenação.
Mas onde estão as vossas orações? Onde foi parar o vosso arrependimento? Acaso não desperdiçaste o tempo que vos foi dispensado em vida? Portanto, agora vós chorais, e eu convosco choro, como também choram os santos anjos que estão comigo com o amado Paulo, a ver se assim se apiedará de vós, o misericordioso Criador. Que lindo! Isso não é pregado nas igrejas evangélicas, não. A alma sai depois da morte, depois que aquela alma morreu, pecadoras, elas vão para um lugar de sofrimento, e no meio do sofrimento, ela vê uma esperança, porque Miguel acende uma esperança na alma que está morta. Gente, isso não é pregado nas igrejas evangélicas. Olha quanta chance, olha quanta esperança há para tua mãe que morreu, para o teu pai que morreu, para o teu filho que morreu, para o teu irmão que morreu, para alguém que se suicidou, para alguém que cometeu homicídio, para alguém que talvez aos olhos da tua família não tem para ele nenhuma esperança. Olha a esperança que Miguel dá após a morte para uma alma, ou para almas que estão ali chorando e gritando: Miguel, por favor, nós já estamos mortos, eu sei que saímos do nosso corpo, mas ajuda a gente, por favor. Imagina, isso não tem preço. Vale até a pena a gente levar um puxão de orelha. Para de ficar se aborrecendo em redes sociais, para de ficar discutindo com seus familiares, para de ficar dando ouvido a confusões ou a pessoas que estão dizendo que você é o que você nunca foi, para de ficar dando mole para pessoas que querem alimentar o seu coração para você ter um derrame, um ataque e cair morto. Para com isso. Olha o que nós estamos vendo aqui, nação, uma revelação que gente, sinceramente, eu não imaginava que em vida eu ia ouvir algo desse porte, desse patamar, desse nível. Isso acaba de fazer com que Edson Silva História venha matar o restinho do velho homem que a gente tinha e começar a dar valor a um pequeno pedacinho de vida, mesmo que as pessoas não mudem com a gente. Mas isso aqui vai fazer a gente fazer valer a pena em dizer: o mundo não pode mudar em nosso favor, mas nós podemos mudar, mesmo que o mundo em nosso favor não esteja. Isso é importantíssimo. Olha que coisa maravilhosa. O Miguel está dizendo ali: acompanha comigo, nação, porque isso aqui é para poder aplaudir de pé. Ele diz o seguinte: o anjo, ele está dizendo: portanto agora vós chorais, e eu convosco choro, como também choram os santos anjos, que estão comigo e com o amado Paulo, a ver se assim se apiedará de vós o misericordioso Iarro. Ou seja, Miguel estava dando para aquelas almas uma esperança depois da morte, de que elas poderiam ainda alcançar algo bom. É lindo demais, gente. Nunca jogue seu familiar no inferno. Nunca diga para aquele pior do seu familiar, pelas coisas terríveis que ele cometeu aqui na terra, que ele está perdido. Você não tem esse direito. Você não é o juiz. Você não sabe a extensão da morte em relação à seara da vida. Você não pode dar um pio após a saída de alguém do corpo, até se ela morreu crivada de tiro. Só tiro na cabeça, pá, 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 pá. A cabeça ficou igual papel, cheio de tiro. Você não tem condição nem de medir esse tipo de morte com o que vai acontecer com a alma dela após a morte. Porque se o anjo Miguel, que está acima de todos os anjos lá em cima, declarou que pode ser que Iarro se apiede delas, quem é eu e você para dizer que o mais vil do pecador alcançou suplício eterno? Dá vontade de viver mais, não dá?
Não dá vontade de você agora ir lá na casa daquela pessoa que te fez tanto mal e dar um abraço nela? Só que você não pode fazer isso se não houver um arrependimento dela. Eu sei que a tua vontade agora é de você sair da tua casa e perdoar e ligar para todo mundo que vocês se aborreceram e sair perdoando todo mundo, mas não faça isso agora, guarde o perdão, porque o perdão tem que ter um encontro com arrependimento. Se não houver arrependimento do lado de lá, o perdão do lado de cá vai se perder, não vai fazer sentido. Então você tem que orar no secreto, não para você perdoar, porque você está pronto para perdoar, mas sim pedir ao Pai que toque no coração da pessoa para que ela se arrependa, para que o seu perdão tenha sentido, tenha valor, tenha peso, tenha sentido de vida. É isso que a gente tem que fazer. Exatamente isso. Havendo aquelas pessoas escutado tais palavras, eis que clamaram e choraram mais ainda, e disseram todos juntos: filho de Arro, tem misericórdia de nós. Então eu, Paulo, suspirei e disse: Senhor, Arro, tem misericórdia daqueles que tu criaste, e tem misericórdia dos filhos dos homens, pois são a tua imagem e a sua semelhança. Paulo começa a interceder pelas almas que talvez muito de nós, julgando, já dizemos que estamos no inferno. Imagina, meu amado, que coisa mais linda que nós... Isso vai fazer toda uma diferença na tua vida a partir de agora. Eu tenho certeza que quando acabar essa live, você não vai ser mais o mesmo quando sair daqui. Dane-se quem tiver contra nós, dane-se quem estiver torcendo para a gente cair, dane-se quem estiver apedrejando ou falando mal de nós por trás, dane-se, isso já não faz mais sentido, isso já não tem mais força, mediante o que nós vimos, o que acontece após a morte. Procura pessoas que te amam, procura pessoas que querem o teu bem, perca tempo com pessoas que gostam de você, para que a sua energia, ela se restabeleça, a ponto de você ter força até para tentar conquistar aqueles que te odeiam. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Que a terra conduza o seu corpo, que as águas lavem a sua alma de esperança, que o ar sopre leve e brisamente sobre o seu rosto, e até que nós estivéssemos e venhamos estar nesse plano, que a rocha te carregue nas palmas de suas mãos. Eu sou o Edson Silva História, esse é o canal Último Dias e essa é a nação no chat. E você é muito, mas muito mesmo, bem-vindo aqui. Obrigado e até a próxima live, nação. Vamos juntos. Send her the heart covered as a gift, and hope that
would you take it into